31 de maio de 2013, o tema a ser tratado agora é participação, continuando a trilogia do concurso de pessoas. Primeiro eu falei no vídeo anterior sobre o concurso de pessoas de modo geral, depois eu falei sobre autoria e coautor, e agora eu vou falar da participação para fechar aí o concurso de pessoas. A participação, o partícipe, ele é aquele coadjuvante no cometimento do crime. O autor e o coautor são aqueles que têm o domínio funcional do fato. E o partícipe não. O partícipe tem uma atividade acessória que influi no cometimento do crime, mas ele não tem o domínio funcional do fato. Sobre o domínio funcional do fato, remeto os senhores aos vídeos anteriores que foram feitos. Não vamos ficar aqui repetindo o que já foi dito. Pois bem, essa participação ela se divide em participação moral e participação material. Só a classificação: participação moral, participação material. O que é a participação moral? Participação moral se subdivide em induzimento e instigação. Induzir é criar aquela ideia na cabeça de uma pessoa, induzir ela, criar a ideia para que ela cometa o crime. A instigação é quando o autor já tem a ideia de cometer aquele crime e a pessoa instiga, fica insistindo, dando apoio, provocando ela para que ela realmente vá lá e pratique o crime. Ou seja, quando existe a figura da participação, sempre vai haver a figura do autor. Nessa instigação formal, ocorre dessa forma. É nessa participação formal, por meio de induzimento ou instigação. Também existe a participação material, né? Na participação material já ocorre a prática, a prestação de auxílios materiais, mas sempre o partícipe não tem o domínio funcional do fato. Ele presta auxílios materiais de pequena relevância, pequenas participação sem grande importância na consumação do crime, mas que influenciam para o cometimento do crime. Ele facilita materialmente a prática da infração penal, essa figura do partícipe. Existe uma divisão, uma classificação doutrinária que tem sido cobrada ultimamente, que fala sobre a cumplicidade necessária e a cumplicidade desnecessária. Essa cumplicidade necessária ela está relacionada a quando os meios são escassos. Então, com uma prestação, uma participação com prestação de auxílios materiais, né, uma facilitação material do crime por parte do partícipe, se esses bens são escassos, ocorre o que se chama de cumplicidade necessária. Cumplicidade necessária. Lá do outro, quando o auxílio prestado pelo partícipe é um auxílio não escasso, é algo que qualquer pessoa poderia ter feito, fala-se em cumplicidade desnecessária. E para que serve essa diferenciação entre cumplicidade necessária e cumplicidade desnecessária? Essa relação de escassez ela traz como consequência a impossibilidade de aplicar a causa geral de diminuição de pena relativa à participação de menor importância, que está previsto no parágrafo 1º do artigo 29. Perceba, se a participação era de cumplicidade necessária, os bens eram escassos para cometimento daquele crime, não há como se falar em participação de menor importância. Lá do outro, se a participação é uma cumplicidade desnecessária, ou seja, o partícipe auxilia no cometimento do crime com algo simples, algo que qualquer outra pessoa poderia auxiliar para o cometimento do crime, auxiliar o autor, então, nesse caso, será possível falar em participação de menor importância, que é uma causa de diminuição prevista lá no artigo 29, parágrafo 1º.
Bom, o que é mais interessante aqui sobre a participação, que é muito cobrado em primeiras e segundas fases de concurso, vai ser falado agora, são as teorias sobre a participação. São 4 as principais teorias. Teoria da assessoriedade mínima. Teoria da assessoriedade limitada. Teoria da assessoriedade máxima e teoria da hiperassessoriedade. Pois bem, do que se trata cada uma dessas teorias? Para a teoria da assessoriedade mínima, haverá uma participação a partir do momento em que o autor tiver realizado uma conduta típica. Ou seja, o partícipe tem a sua participação no cometimento ele induz, ele instiga, ele dá um auxílio material para o autor. E o autor pratica um fato típico. Primeiro substrato do crime, fato típico. Lembrando que são 3 os substratos do crime: fato típico, ilicitude, culpabilidade. Ou seja, o autor do crime já praticou o primeiro substrato, fato típico, conduta, resultado, nexo de causalidade, tipicidade. Configurada a presença do fato típico, independentemente se a conduta é ilícita ou se a conduta é culpável, ainda assim o partícipe será responsabilizado. Ou seja, pensemos, o partícipe induz, instiga ou presta auxílios materiais para o autor. O autor pratica uma conduta com nexo de causalidade, resultado, tipicidade, mas ocorre uma causa excludente da ilicitude. Estado de necessidade, legítima defesa. Sabe-se lá qual das causas de excludente podem incorrer sobre a conduta. Se ocorrer uma dessas causas excludentes da ilicitude, por exemplo, ainda assim o partícipe seria responsabilizado. Essa teoria da assessoriedade mínima não tem respaldo na doutrina brasileira. Já foi superado há muito tempo. A segunda teoria é a teoria da assessoriedade limitada. A teoria da assessoriedade limitada é a teoria que prevalece na doutrina e na jurisprudência, a teoria adotada pelo nosso Código Penal. De acordo com essa teoria da assessoriedade limitada, pune-se a participação se o autor tiver levado a efeito uma conduta típica ilícita. Então vamos lá. O partícipe induz, instiga ou presta auxílios materiais ao autor. O autor pratica um fato típico e ilícito, ou seja, estão preenchidos 2 substratos do crime, só não preencheu o substrato da culpabilidade. Caso venha a ocorrer uma causa excludente da culpabilidade, o que acontece? O partícipe será responsabilizado. Não é necessário que o agente tenha preenchido todos os 3 substratos do crime: fato típico, antijurídico e culpável. Não é. Basta que o autor tenha cometido um fato típico e antijurídico ou ilícito, que já é possível a responsabilização do partícipe. Uma outra teoria, a terceira, que é tratada pela doutrina, é a teoria da assessoriedade máxima. De acordo com essa teoria da assessoriedade máxima, ou extrema, somente haverá punição do partícipe se o autor tiver praticado uma conduta típica, ilícita e culpável. Bom, aí dentro dessa discussão aí de preenchimento dos substratos do crime, fala-se essa teoria da assessoriedade máxima, que somente será responsabilizado o partícipe quando o autor cometer o fato típico, antijurídico e culpável. Tem o respaldo de alguma parte da doutrina essa teoria, mas prevalece a teoria da assessoriedade limitada. Por fim, a quarta e última é a teoria da hiperassessoriedade
hiperassessoriedade. De acordo com essa teoria da hiperassessoriedade, o partícipe que induziu, instigou ou prestou auxílios materiais para o autor do crime, ele só será punido, esse partícipe, caso a conduta seja um fato típico, antijurídico, culpável e punível. Fala-se que é necessária a punibilidade. Ou seja, se o autor cometeu um fato típico, antijurídico e culpável, todavia, ocorreu uma causa de extinção da punibilidade, como, por exemplo, a prescrição. Nesse caso, o partícipe não seria responsabilizado, porque não houve a punibilidade do autor, então também não será responsabilizado o partícipe. Não prevalece. Então, dentro dessas teorias da participação, prevalece a teoria da acessoriedade limitada. Basta que o autor que foi induzido, instigado ou recebeu auxílio material do partícipe, basta que esse autor cometa um fato típico ilícito, que a responsabilização do partícipe ocorrerá, independentemente da culpabilidade do autor. Bom, fala a doutrina que a instigação que é cometida pelo partícipe deve ser uma instigação de fato determinado. Não adianta instigação de cometimento de crimes, uma instigação genérica. Deve ocorrer instigação de um fato determinado para que haja a responsabilização desse partícipe. Agora, um tema muito interessante que é discutido aqui na doutrina, principalmente quem aborda bem esse tema é o professor Rogério Greco, é com relação à ocorrência de desistência voluntária e arrependimento eficaz do autor. Quando ocorrer isso, o que vai acontecer com o partícipe? Vejamos. O partícipe instiga, induz ou presta auxílio material para o autor cometer um crime de homicídio. O autor inicia a execução do crime de homicídio, mas ocorre a desistência voluntária. Voluntariamente ele desiste e evita que o resultado se consuma. Bom, de acordo com a desistência voluntária prevista no Código Penal, esse autor que desistiu voluntariamente e evitou a produção do resultado morte, ele será beneficiado com aquela teoria da ponte de ouro, né? Von List fala nessa ponte de ouro. Será beneficiado e não responderá pela conduta, pela tentativa do seu dolo. Não responderá por homicídio tentado, e sim pelos atos praticados, ou seja, lesão corporal. É a ponte de ouro de Von Liszt. Mas então, ok, o autor vai receber o benefício da ponte de ouro, né? Ele será responsabilizado apenas pela sua conduta, não pelo seu dolo de matar. Será responsabilizado pela lesão corporal e não pela tentativa de homicídio. Mas e o partícipe, aquele que induziu, instigou e prestou auxílio material para o cometimento do crime? Prestou a arma, por exemplo, induziu, instigou. O que acontece com o partícipe? De acordo com aí, para variar, divisão doutrinária, né? Não há um consenso. Porque para o professor Nilo Batista, essa ponte de ouro vai se estender ao partícipe, ou seja, o partícipe responderá como partícipe de lesão corporal. Por outro lado, o próprio Rogério Greco, que é muito garantista, mas nesse caso adotou uma posição mais severa, defende o entendimento no sentido de que o arrependimento
eficaz e a desistência voluntária não beneficiam o partícipe, que deverá responder dentro da sua culpabilidade pelo crime que o agente deu início à execução, ou seja, responderá como partícipe em tentativa de homicídio. Essa é a divisão doutrinária. Uma posição, a posição do professor Nilo Batista, outra posição, a posição do professor Rogério Greco. Participação sucessiva, é importante dizer que é possível a participação sucessiva, a instigação, um instiga, outro instiga, não é algo muito cobrado no concurso. E sobre tentativa na participação, não se pode falar em tentativa na participação. Por quê? Se houve participação, seja um induzimento, instigação ou prestação de auxílio material, e o crime não chega a ser tentado, não há, é a típica conduta do partícipe, ele não responderá por nada. Participação por omissão. A participação moral, lembrando que a participação ela pode ser moral ou material, a participação moral se subdivide em instigação e induzimento, e a participação material, prestação de auxílios materiais para o cometimento do crime. A participação moral, segundo posição amplamente majoritária, é impossível de se realizar por omissão. Lá do outro, a participação material, ela pode concretizar-se, numa inação do partícipe, que com sua omissão contribui para a ocorrência da infração penal. Então, a participação material é possível a omissão, uma conduta omissiva que auxilie no cometimento do crime. Então, é possível participação por omissão? Você vai pensar, você vai responder, depende. Se a participação for moral, não é possível participação por omissão. Agora, se a participação for material, sim, é possível a participação por omissão. Outro ponto importante relacionado a essa questão de participação se refere aos casos de participação de menor importância e o desvio subjetivo da conduta. Por quê? Participação de menor importância, prevista no parágrafo 1º do artigo 29, parágrafo 1º do artigo 29 diz o seguinte, que se a participação for de menor importância, a pena pode ser reduzida, pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. É uma causa geral de diminuição de pena, de 1/6 a 1/3. Essa participação de menor importância, como eu disse anteriormente, ela só pode ocorrer naqueles casos de cumplicidade desnecessária. Porque quando a cumplicidade é necessária, ou seja, os meios para a execução do crime por parte do autor são escassos e o partícipe presta esses bens, esse auxílio escasso para o autor, então não pode-se falar em participação de menor importância. Ao contrário da cumplicidade desnecessária, em que não há escassez nos meios para o cometimento do crime, então é possível que qualquer pessoa auxilie o autor. E neste caso é possível a configuração da participação de menor importância. Com relação ao desvio subjetivo de conduta, o desvio subjetivo de conduta é aquele na qual o partícipe, e essa regra do desvio subjetivo de conduta se aplica também nos casos de autoria, não é só aqui no caso de participação. Mas, resumidamente, esse desvio subjetivo de conduta, ou participação em crime menos grave, é quando o autor ou partícipe, o coautor ou partícipe, tinha a intenção de participar de um crime menos grave e, por circunstâncias alheias à sua vontade, pelo dolo de um dos coautores, ou do autor, quando for só um autor e um partícipe, altera-se a conduta, o crime cometido. Por exemplo,
O exemplo clássico é daqueles dois agentes que, dentro de uma divisão de tarefas, resolvem cometer um furto numa casa. Um dos agentes vai ficar do lado de fora vigiando e o outro vai invadir a casa para cometer o furto. Se esse agente que invadiu a casa para cometer o furto, na hora que chegou lá, se deparou com o proprietário da residência e, ao invés de desistir da sua conduta, resolveu praticar atos de violência e subtraiu o bem pretendido, neste caso ocorre um roubo praticado pelo agente executor, aquele que entrou lá dentro, o autor executor. O coautor que ficou do lado de fora, que não aderiu à conduta do autor executor, ele não poderá responder pelo roubo, apenas pelo seu dolo. Por quê? Porque houve um desvio subjetivo na conduta do autor executor que invadiu a casa. Isso cai muito casos práticos em prova e é necessário tomar muito cuidado. Outra coisa que costuma cair bastante em prova e que é muito interessante é com relação à cumplicidade e ao favorecimento real. Nesse caso, o que ocorre? Se o agente, antes de praticar uma conduta, ele procura um amigo, o exemplo que se dá é o seguinte: o agente quer cometer um furto, procura um amigo, fala que não vai cometer aquele furto porque não tem lugar para guardar os materiais que vão ser subtraídos. Nesse caso, o agente fala, não, o amigo lá fala, não, se você precisar, pode deixar os bens furtados lá no galpão que eu tenho, pode utilizar esse galpão, mas não adere à conduta criminosa, só se oferece a auxiliar ele nisso. Nesse caso, se antes do cometimento da conduta ele oferece esse bem, de fato não há como falar em verdade que não houve, que ele não aderiu. De fato ele aderiu, corrigindo. Então o que acontece? O agente vai, esse partícipe que ofereceu o galpão para o amigo guardar os bens subtraídos, vai responder por furto, como partícipe, cúmplice, exatamente na cumplicidade. Então ele é partícipe. Diferentemente seria se após a subtração o amigo procurasse o outro, falar, subtrair determinados bens e não tem onde guardar. E esse agente fala, não, pode guardar lá no galpão que eu tenho, deixa lá, você faz o que você quiser. Nesse caso, ocorre o crime do artigo 349, que é o favorecimento real. Então, o marco é o momento em que o partícipe é procurado para prestar o auxílio. Se foi antes do cometimento do crime, ele vai ser partícipe no crime de furto. Se foi posteriormente ao cometimento do crime de furto que ele foi procurado e resolve prestar o auxílio, então ele vai responder por favorecimento real. Basicamente, o que se tinha para falar sobre participação era isso.